está falando sobre intensidade. A perda de alguém gera um sentimento muito intenso na gente, não é verdade? Principalmente quando esse alguém é um ente querido, é uma Uhum. pessoa próxima, é um amigo que a gente ama, né? Uhum. E aí, logo em seguida, aquele sentimento que antes era de alegria por ter essa pessoa junto com a gente, muda drasticamente, se torna algo relacionado à tristeza, ou solidão, ou algo do tipo, e tem consequência pra gente. É o tal do luto, não é Isso. verdade? E é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, com mais ênfase, né, Jaque? Uhum. Porque a pergunta que a gente faz quando a gente passa por algo similar é: será que tem espaço para eu pensar em reagir? Né? Porque existe a questão do tempo e tudo mais, mas como lidar com o luto? Essa é a pergunta. Quem nunca viveu o luto? Nós vivemos o luto de diversas maneiras no nosso dia a dia, né? Como é que você lida com a ideia de finitude? As pessoas, a sociedade, de modo geral, ela não se prepara tanto para a perda. Seja a perda de alguém, física, para a morte, né? Seja a perda de um relacionamento, a perda de um sonho. Às vezes você cria um mundo presumido com todo aquele seu ideal de que tudo vai ser exatamente como você planejou. E aí vem, imagine um terremoto e faz com que aquele mundo desmorone. E aí? Como é que você vai se adaptar a isso? É justamente o processo do luto. É isso. Quando o luto, ele... E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o luto, ele não é temporário. A gente vivencia o luto durante aquele período, pronto, acabou. Não. Uhum. A gente vai vivendo o luto ao longo da nossa vida, e aí, de forma saudável, acontece quando a gente acessa esse luto quando é necessário, quando a gente precisa, de algum modo, acessar, mas a gente também consegue sair. Quer dizer, tem mais de uma forma de encarar o luto, então, né? De enxergar o luto. Ah, sim. Uma, de repente, é daquela forma bem triste, bem cabisbaixa, que é natural, Uhum, que seja assim, né? Então é até bom que se diga que faz parte, né? O uhum, tempo de tristeza e tudo mais. Mas existe uma outra forma que qual seria? A saudade, de repente? Ou uhum. as lembranças boas? Como é que o luto continua sendo perene ao longo da nossa jornada aqui? Como é que é isso? Uhum. Vamos lá. Dentro da experiência do luto, precisa haver uma oscilação entre a orientação para a perda e a orientação para restauração, reconstrução. E quando o luto é vivido de forma saudável, a gente, assim como eu falei, a gente oscila, a gente caminha por esses dois momentos. O momento em que a gente vai falar sobre a pessoa ou o sonho que se foi, a gente vai olhar fotografias, a gente também vai negar de vez em quando, a gente não vai querer entrar em contato com aquela emoção, com aquele sentimento. E o momento da reconstrução, que é quando, apesar da perda, a gente se propõe a se adaptar ao novo. A gente encara a realidade na ausência daquela pessoa, daquele ideal, daquele sonho, e a gente se adapta. É, ou, ou não, melhor, construindo uma nova identidade, porque é Legal, justamente o novo, né? verdade. Eu ouvi um exemplo muito interessante sobre o processo do luto. Posso falar rapidinho? Com certeza. Então, vamos lá. Imagine que é uma caverna. E aí você acessa essa caverna. Mas depois que você entra, a porta é selada. E aí, quando a porta se fecha, você não tem como voltar atrás para o velho mundo. Você precisa dar um jeito de sair daquela caverna. Como que você vai fazer? Você não está enxergando nada, está tudo escuro, você não tem uma luz no fim do túnel, sabe? É como se realmente desmoronasse, assim como muitas vezes a gente vê alguns acidentes em que a pessoa está simplesmente vivendo o seu dia a dia na sua casa e, de repente, acontece alguma coisa, o prédio desaba. Desaba o seu mundo. E aí você precisa começar a cavar uma saída. Né? Isso foi bem interessante. Eu ouvi até num outro podcast também, falando sobre a terapia do luto. É importante a gente dar essa referência aqui, né, de que essa não é uma construção minha, é uma
uma ideia sobre o luto que eu ouvi, eu achei muito bacana. E aí você começa a cavar. Em alguns momentos você vai querer jogar tudo pro alto e desistir. Vou me entregar, vou morrer aqui. Vou me afundar no meu luto. Vou me entregar. Em outros momentos você vai descobrir uma garra, uma força dentro de você e você vai cavar com todas as forças para sair dali. Até que chega um momento que você consegue encontrar uma saída. E aí uma porta se abre. Mas você não volta para o mundo antigo. É um novo mundo. Tem uma série Dark, não sei se você já viu, algumas Não. pessoas já podem ter visto, é muito, Uhum. muito louca, mas muito interessante nessa ideia de volta ao tempo, né? De vai para frente, vai para trás e por aí vai. E chega um momento da série em que a pessoa já não consegue mais voltar exatamente para aquilo que estava. E na ficção é muito fácil a gente criar essa ideia, né? De conseguir voltar e fazer diferente, refazer, mas mesmo assim, inclusive no mundo da Marvel a gente vê muito isso também, né? Essa ideia dos mundos paralelos. Mas mesmo que você faça algo diferente, nunca vai ser 100% igual. Alguma coisa vai acontecer aí que vai mudar tudo. Só que aqui na nossa vida real, na vida que a gente tem aqui nas nossas mãos, a gente não consegue voltar para trás. A coisa não é tão racional, tão lógica assim, né? Não. A gente tem que encarar esse novo mundo. E aí, como é que vai ser essa adaptação a esse novo mundo? Isso é interessante, porque o primeiro passo nessa analogia que você construiu, que eu achei bem interessante, né? Seria como se a gente estivesse entrando numa caverna. Entramos na caverna, olhamos para trás, pá, a caverna fechou, e agora? Como a gente faz para sair se a única entrada que tinha, portanto a única saída, era aquela que se fechou, e agora? A gente precisa de alguma maneira se redescobrir, não é verdade? E esse processo de redescoberta, né, ou então nova identidade, passa por meio de cavar uma nova saída, né?